Boa noite, amados irmãos, graça e paz a todos. É com muita satisfação, mais uma vez, estou aqui no canal da Igreja de Cristo, Tempo de Salvação, para compartilhar, para estudar com os irmãos uma palavra, né? Porque quando nós estudamos a Bíblia, nós estamos buscando intimidade com Deus, né? Então, é muito importante esse momento, né? Esse momento em que nós fazemos essa reflexão no nosso dia, nós paramos para ter essa intimidade com Deus. Amém? Eu peço aos irmãos que abram vossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 40. Nós vamos fazer uma análise deste livro, né? Esta mensagem ela é para os irmãos que por algum motivo está passando por alguma provação, algum momento difícil, e às vezes ele perde a esperança, perde a fé, né, em Deus. Às vezes ele ora e às vezes não obtém resposta, mas não porque Deus nos abandonou, né? Às vezes é por conta das consequências das nossas escolhas, às vezes porque Deus quer fazer com que nós cresçamos, né? Que nós buscamos a Ele, incessante. Deus está nos testando a nossa fé. E este capítulo de Jó, ele nos grandes ensinamentos mediante essa nuance, né? essa situação. Enquanto os irmãos abrem as vossas Bíblias, eu peço aos irmãos que não são inscritos ainda no canal da igreja, que se inscreva lá, né? Aperta o sininho de notificação, para que sempre que houver uma palavra nova, né, sendo notificados. Amém? Irmãos, então vamos começar, né? Este capítulo, Deus destaca a necessidade de Jó contender com o Todo-Poderoso. Nesta passagem, Deus desafia Jó, ironicamente, a que se adorne como ele, né, de esplendor e glória, a fim de disputar com ele em pé de igualdade, o que é impossível. Notamos que Deus não condena Jó por suas falas anteriores, mas claramente dá a entender que Jó se mostra insolente teologicamente, com suas falas no versículo 4 e 5. Irmãos, então antes da gente aprofundar um pouco mais sobre este capítulo, nós temos que contextualizar, né? Neste momento aqui, Jó se encontra num momento ali podemos dizer, de desespero total, né? Ele perdeu tudo, perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu bens, ele estava com hanseníase, né? Ele estava literalmente no fundo do poço, né? E ele tinha, nos capítulos anteriores nós podemos verificar que houve certos diálogos com alguns amigos deles, inclusive a mulher dele mandou ele amaldiçoar o Deus dele morrer, né? Então Jó estava, se nós tentarmos nos colocar no lugar de Jó ali, eu acho que muitos de nós não teria a força que Jó teve naquele momento, né? Ele estava literalmente no fundo do poço, ele tinha orado a Deus, orava, e as coisas para ele só pioravam, né? E aí ele resolveu questionar Deus, né? No capítulo anterior, 36, 37, ele questiona Deus, né? Ele começa a pôr Deus ali, né? Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Eu sempre fui fiel, eu sempre fui servo do Senhor, né? Mais ou menos nesta batida que ele fala, ele questiona Deus. E aí Deus vem falar com ele, né? E aí ele continua, às vezes, fala que ele foi insolente, né? Eu coloquei que ele foi meio insolente teologicamente, né? Porque ele já vai de maneira meio incrédula ali. Parece que a situação foi se potencializando com o tempo, de modo que ele já estava praticamente ali quase, né? Aí eis que Deus veio falar com ele, né? E assim começa o capítulo, né? Disse mais o Senhor a Jó:
Acaso quem usa de censuras contenderá com todo poderoso? Quem assim argue a Deus que responda? Então aqui Deus questiona ele, né? Por que você está se tendo contendas comigo, né? Aí Jó ele responde da seguinte maneira, né? No momento que ele fala assim, né? Sou indigno que te responderia eu. Ponho a mão na boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Né? Esse 2 vezes é porque ele já tinha orado e, porém, as coisas para ele só pioravam. Né? Ele foi meio insolente ali com Deus, né? Naquele momento ali, né? Naqueles momentos anteriores ali, qual ele estava reclamando, né? Ele estava quase perdendo a fé dele ali, né? As aplicações que nós temos desta passagem para a nossa vida, né, muitas vezes que estamos em situações difíceis, nós fazemos petições a Deus, né, fazemos orações, e quando às vezes nós não obtemos respostas, nós questionamos Deus. Né? Às vezes tentamos ser como Deus, né, de modo a enfraquecer a nossa fé. O que acontece? Às vezes nós tentamos fazer tudo da nossa maneira. Né? Às vezes nós deixamos o nosso eu maior do que o nosso Deus. Né? Isso, nós como cristãos, nós temos que ter essa noção, esse conhecimento, né? Saber equilibrar isso, né? Que as coisas acontecem na nossa vida não pelo nosso querer, mas sim pelo querer do nosso Deus. Nós temos que ter fé, né? Nós temos que trabalhar essa fé, né? Aumentar essa fé cada dia mais. Amém, irmãos? Muitas coisas, é só você analisar às vezes a nossa vida em si, né? Muitas coisas que você fala que antigamente era impossível, né? Você fala, é impossível um exemplo de eu passar no concurso, de eu conseguir fazer tal atividade, e hoje você conseguiu. Por que você conseguiu? Porque Deus está no controle. Amém, irmãos? Os nossos sonhos não são impossíveis para Deus. Basta que nós tenhamos fé, né? E perseveramos nela, né? Nós temos que perseverar na nossa fé. Às vezes tentamos culpar Deus por estar passando por situações difíceis e esquecemos que tudo que vivemos são consequências de nossas escolhas. Pois desde o princípio Deus nos deu o livre arbítrio. Amém, irmãos? Então, isso é importante nós termos essa consciência, né? De que às vezes nós estamos passando por um momento ruim, às vezes por uma consequência de alguma escolha errada que nós fizemos, né? Às vezes eu vejo muitas vezes muitos amigos meus às vezes descontentes com a profissão, né? Às vezes no exército a gente fala que existem as qualificações militares, né? Então lá no início da nossa carreira a gente escolhe a nossa qualificação militar. Então o que acontece? A gente fala, né? Estou só trazendo essa história para ilustrar, né? Para dar um exemplo. Então a gente sempre fala assim, né? Lá no início da carreira, quando a gente escolhe uma qualificação quando a gente escolhe mal, o resto da carreira do militar vai mal, né? Porque ele fica descontente das coisas ali que às vezes aquela qualificação militar ela às vezes requer, né? Requer um pouco mais de empenho, né? Requer um pouco mais de esforço físico, requer um pouco mais de conhecimento técnico. Isso não se aplica só no que eu estou falando aqui. Eu estou falando do militar porque é a minha particularidade, né? Mas se aplica também numa escolha de faculdade errada. Às vezes o aluno ali, ele chega, né? O adolescente, o jovem, ele chega para escolher a faculdade. Eu quero fazer medicina, né? Aí quando chega lá, ele não aguenta ver sangue, aí ele desmaia. Aí ele vê que ele não tinha aptidão para aquilo, né? Começa naquela primeira aula de anatomia ali, ele desmaia. Então, escolheu errado, infelizmente as consequências não são muito boas, né? Tende a dar errado.
A mesma coisa um advogado, né? O jovem, vou fazer faculdade de Direito. Aí chega lá e ele consegue ler um livro. Aí, ou seja, tudo tende a dar errado. Então nós temos que ter essa noção, essa consciência, né? E assim na vida de cada um dos irmãos, né? Que a situação venha, nós temos que saber fazer escolhas corretas, para que depois nós não ficamos frustrados, né? Frustrados com as nossas escolhas. E às vezes, por conta disso, nós vemos que culpar Deus. Se eu estou passando por um momento ruim, é porque Deus permitiu. Beleza, Deus pode ter permitido para que você passe por um teste e que você venha se edificar e edificar o nome de Deus futuramente, né? Amém, irmãos? Então, este capítulo, ele é pequeno, mas porém ele tem uma gama de aplicações na nossa vida tremenda. Deus traz Jó para a realidade, né? Ele fala aqui nos versículos de 8 a 10: acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como Ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória. Amém, irmãos? Então aqui, o que Deus está falando com Jó aqui? Jó, olha para você. Você vai querer me questionar? Você vai querer me condenar? Acaso você é como eu? Porque neste momento aqui, se os irmãos analisar o versículo 6, Deus conversa com Jó através de trovejo, né? Assim diz, né? Depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade, né? Então, ele estava falando do meio da tempestade, tanto que ele fala aqui, ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como Ele o faz, né? Ele estava falando com Jó através de uma tempestade, né? Trovejos. Então ele fala assim: você pode fazer isso que eu estou fazendo com você? Ele começa a ironizar Jó, porque Jó estava naquele momento, né, questionando, ele estava meio que condenando Deus, reclamando, e aí Deus vai dar chama ele para a realidade. Jó, peraí, você vai me condenar? É isso mesmo? Acaso você tem um braço, tens o braço como Deus, ou pode falar por trovejos como eu estou falando com você agora? Então orna-te, né? Orna-te de excelência e grandeza, né? Veste de majestade e glória. Ou seja, é impossível, porque Deus, Ele é único, né? Deus, ele é majestoso, né? Ele é magnânimo, né? O seu amor é infindável para conosco. Então nós temos que ter essa noção, né? Neste momento, pela situação de Jó, ele tinha perdido essa noção, e Deus foi trazendo ele, né? Deus foi dando um cobre a linha nele ali para ele se situalizar no que ele estava falando, né? E as aplicações que a gente tem para a nossa vida é que nós não devemos nos igualar a Deus, né? Deus é único, né? Deus ele é misericordioso, né? Deus, ele é tremendo. Nós, seres humanos, nós somos falhos, né? Paulo nos ensina que até o mal que eu não quero fazer, nós fazemos. Então, infelizmente, nós nunca devemos nos igualar a Deus. Porque Deus, Ele é misericordioso, Ele é único, né? Temos sempre que ter a consciência da grandeza de Deus, né? A grandeza de Deus. Nós não devemos perder o momento, né, de ter a noção da grandeza de Deus. Esta premissa para as nossas vidas, né? E continuando, Deus mostra a Jó as suas criações. Olha só, no versículo de 15 a 19, né? Contempla agora o hipopótamo. Em algumas versões fala Bemote, né? Aí eu busquei essa versão aqui, que essa versão ela é um pouco mais clara, é a Almeida revisada, né? Aí
ela trata essa criatura aqui, né, como hipopótamo, né? Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como o boi. Sua força sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas estão estremecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, e seu arcabouço como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez, o proveu de espada. Então, aqui nós podemos ver que Deus mostra Jó o quão majestoso ele foi na criação. Ele fala, ó, tá vendo? Eu te criei e criei essa criatura aí, ó, que ela é repleta de armadura, né? Se a gente analisar um hipopótamo, realmente ele é musculoso, ele é forte, né? Ele é grande e ele causa um certo receio de chegar perto dele, porque é um bicho muito forte, né? E Deus mostra para Jó, tá vendo? Foi eu que criei. Foi eu que criei, né? E não tenta criar um desse. Né? Dá uma confrontada com Jó ali, porque para poder mostrar para ele, né, o tamanho da sua força, né, do seu poder. Nós podemos aplicar na nossa vida esse conhecimento, né, que na maioria do nosso tempo estamos tão aplicados às tarefas cotidianas e atrelados com as preocupações de algum problema que não notamos as maravilhas das criações de Deus. Né, irmãos? Então acontece muito isso na nossa vida. Às vezes a gente está tão preocupado com as coisas, com os problemas do dia a dia, que às vezes a gente passa perto de uma árvore, de um jardim, né, assim, que jardim bonito, e a gente não percebe. Né? Eu estava até comentando com a minha esposa, teve um dia, antes da gente mudar de cidade, a gente morou nessa cidade 5 anos, 6 anos e meio, a gente não tinha percebido uma árvore que tinha lá perto de casa, né? Que ela floresce, que no Cerrado ela floresce na época da seca. Eu esqueci o nome dessa árvore. Ela dá uma flor amarela, né? Então, eu lembro que quando a gente estava indo embora, eu falei com a minha esposa, olha só, nós moramos aqui 6 anos e meio e a gente não tinha percebido a beleza dessa árvore. Olha só a flor bonita que ela dá. E às vezes acontece isso no nosso dia a dia, né? A gente perde a noção, né? A gente começa a se dar conta quando a gente para reparar na sua árvore. A tamanha majestade, a tamanha criação que Deus fez, né? Quão grande foi Deus quando criou aquela obra, né? Outra vez, quando eu fui saltar livre a primeira vez também, quando eu cheguei lá em cima, que eu cheguei na porta do avião, que eu olhei para baixo, assim, que eu saí, que eu fiquei olhando, fiquei admirado com a paisagem lá de cima, né? E aí, quando a gente está aqui embaixo, a gente não dá conta quão maravilhoso é as criações do nosso Deus, né? Do que Ele faz. Então, nós não podemos perder essa nuance, essa consciência de que Deus, Ele é único, Ele é o Criador de tudo que há aqui nessa terra, né? E a sua majestade, o seu amor dura para sempre, né? Basta nós termos fé, nós fazer essas palavras que estão contidas na Bíblia, né? Ela tem que brotar no nosso coração, né? A gente tem que trazer ela para o nosso coração de modo que ela brote, né? De modo que a gente viva o que Deus nos ensina, né? No conservadorismo, na fé, na sabedoria, né? É o que nós temos que buscar, né? E concluindo, irmãos, esta mensagem, no capítulo seguinte, no 41, né, do 10 ao 11, ele
nos diz assim, né? Deus mostra a sua magnitude, né? Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? O que está debaixo de todos os céus é meu. Então, eu busquei este versículo do capítulo 41, porque Deus ele continua falando com Joé, no capítulo 40, ele fala sobre o hipopótamo, né? No 41 em diante, ele fala sobre um outro bicho maior ainda, né? Uma outra criatura maior que ele construiu. Ele fala para Jó, né? Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo, porque essa criatura ela era mais feroz, né? Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Então ele fala, ele criou os céus, criou a terra, tudo que está aqui foi ele que criou, né? E ele está no controle de tudo, né? Não devemos temer o mal algum, pois maior é o Deus que nos deu o dom da vida, pois temos a certeza que Deus está no controle de tudo. Seu amor é infindável, né? Enviou seu Filho para nos dar a salvação mediante seu sacrifício na cruz, que para nós cristãos não significa morte, mas sim vida, pois Cristo ressuscitou e está vivo e nos guardando de todo mal. Amém, irmãos? Então, eu creio que essa palavra ela é muito importante para nós, que ela fala, né, às vezes eu não sei o que está acontecendo na vida de cada um dos irmãos que estão assistindo nesse momento, né? Ele está passando por um momento difícil, né? Já orou, já pediu e às vezes não está sendo atendido, mas fique tranquilo, irmãos, é no silêncio que Deus trabalha, né? É no silêncio que Deus nos trabalha ao nosso favor, né? Ao favor do justo. Basta nós crermos e cumprir, né? E andarmos dentro da palavra que Ele nos deixou. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração para encerrar. Querido Deus, amado Pai, glórias te damos, Deus, por estar neste momento aqui, podendo estudar a Tua palavra, Pai, especificamente deste capítulo do livro de Jó, Pai, que nos ensina a trabalhar na nossa mente, Pai, a fé, a perseverança em buscar em buscar intimidade com o Senhor, Pai. Abençoa, Deus, todas as pessoas que estão assistindo nesse momento, dê a elas sabedoria, Pai, para lidar, Pai, com qualquer situação difícil que está passando nesse momento, Deus. Eu peço a Ti, Deus, que o Senhor venha abençoar, Pai, cada um que está assistindo, Pai, é o que eu te peço e te agradeço em nome do nosso Jesus Cristo, que vive para todos sempre. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima.